Muito bom dia a todos. A primeira grande notícia do dia é a comunicação oficial por parte da Finlândia da pretensão de aderir à NATO. Portanto, a Finlândia comunicou formalmente que pretende tornar-se membro da NATO e há muita coisa que nós podemos dizer sobre isto. Desde logo, eu vou mostrar-vos uma sondagem que foi realizada há três dias, a propósito disto, pela ILE, e a ILE Poll, portanto, estamos a falar de uma agência noticiosa finlandesa, que mostra que o apoio pela adesão à NATO atinge os 76% e que no período de sensivelmente 2 meses aumentou em 14% a intenção daqueles que foram inquiridos de que a Finlândia possa tornar-se membro da NATO. Estamos a falar de 76%, estamos a falar de um grau de adesão e de apoio muito expressivo, muito expressivos, que de facto podem servir e podem ser aproveitados para reforçar a tomada de decisão política através do comunicado formal que foi tomado e que hoje tornou-se mais conhecido e que está a ser comentado. Portanto, quando o poder político tem esta base de apoio expressiva, do ponto de vista do povo, naturalmente que é com outra legitimidade que toma este tipo de decisão. Claro que nós poderemos dizer que isto é uma sondagem, não sabemos como é que ela é realizada, pode ter uma intenção de poder favorecer ou de pressionar num determinado sentido, podemos colocar tudo isso em causa. Mas parece-me que, com base naquilo que conheço da situação na Finlândia, conheço do relacionamento da Finlândia com a questão da NATO, já há vários anos que a Finlândia, pelo menos o poder político, manifesta esse desejo. Não tiveram, apesar de ser já há alguns anos, por exemplo, desde 2014, que têm tornado mais ou menos pública essa intenção de aderir à NATO, pelo menos a nível político, e em 2014 nós tivemos a situação do Euromaidan, tivemos a questão da Crimeia, ou seja, tivemos um crescente reforço dos exercícios militares realizados pela NATO em função daquilo que alguns dos membros da NATO quiseram fazer com que na Europa se percepcionasse que era o grau de ameaça que a Rússia representava. E a partir daí nós tivemos naturalmente uma tendência de apoio que faltava um elemento objetivo que pudesse forçar o passo em frente. E o passo em frente tem sido a situação na Ucrânia, tomada recentemente, que levou a que houvesse uma crescente tentativa de semear junto de países como a Suécia e como a Finlândia de que a adesão à NATO é quase um passo obrigatório se quiserem esses Estados sobreviver. Portanto, não existe naturalmente uma intenção da Rússia e não existe no momento. A Finlândia não é um alvo da Rússia, nem privilegiado, nem um alvo secundário. Não existe, do ponto de vista geopolítico, uma pretensão ou interesse, uma necessidade, o que quiserem, por parte da Rússia, de poder atacar a Finlândia, nem sequer na perspectiva do exercício da legítima defesa, mas a partir do momento em que a Finlândia é pressionada de vários lados e que existe o receio por causa das fronteiras, por acaso, isto até pode ser, funciona nos dois sentidos, este receio, porque São Petersburgo está, a segunda principal cidade russa, está muito perto da fronteira com a Finlândia. Portanto, nós não estamos a falar de uma área de centenas de quilómetros, que embora seja um território russo, mas que não são sequer densamente povoados. Pelo contrário, São Petersburgo está muito próximo da Finlândia. E, a partir do momento em que a Finlândia comunica esta intenção de aderir à NATO, a Finlândia, a meu ver, está a criar na Rússia a noção de que corre um sério risco, de que está sob ameaça. Porque se até hoje a Finlândia nunca aderiu formalmente à NATO, por que motivo é que está a fazê-lo agora? Ou seja, do ponto de vista russo, a NATO e a Finlândia, esta tomada de decisão da Finlândia, acaba por ser tudo isto percepcionado como uma possível instrumentalização da Finlândia para conduzir potenciais ataques contra a Rússia. Se a Finlândia manifestar em alguma altura intenção de ter no seu território uma base concreta da NATO, uma base
minimamente definida, com destacamento de militares e apetrechamento de meios militares e tudo mais, na Finlândia, um dos países mais pacifistas do mundo, curiosamente. E se, por alguma razão, a Finlândia cometer o erro da Ucrânia de março do ano passado, em que a Ucrânia publicamente manifestou a intenção de ter arsenal nuclear no seu território, isto é não digo uma ameaça de guerra uma declaração de guerra contra a Rússia, mas isto é uma declaração formal de que a Finlândia quer deixar de ser neutra para passar a ser uma potencial ameaça para a Rússia. E a reação de Moscou não se fez esperar, que ainda há cerca de umas 2-3 horas, o Kremlin já disse que esta comunicação da adesão à NATO é percepcionada como uma ameaça, como uma potencial agressão à Rússia. Isto não precisa de ser traduzido para de outra forma. A Finlândia cortou lenha e vai naturalmente usar essa lenha para se queimar. E agora a Finlândia entrou numa situação de encruzilhada em que só tem duas hipóteses. Ou garante que adere à NATO formalmente até ao dia de ontem, portanto, quando eu quero dizer isto, quer dizer que ou é o mais rapidamente possível, ou este limbo até que a Finlândia seja aceite formalmente pela NATO, vai fazer com que a Rússia possa decidir que tem de agir rapidamente para poder travar aquilo que pode ser uma ameaça à sua existência. A Rússia não tem capacidade neste momento militar para estar na frente ucraniana e para estar na Finlândia. Portanto, esta percepção de ameaça por parte da Finlândia, a meu ver, é um disparate. Soma-se a isto ainda o facto de a Finlândia também não constitui sequer, como eu referi há pouco, nem um alvo privilegiado, nem um alvo colateral, secundário, que lhe quiserem chamar. A Finlândia é um país vizinho da Rússia até ao dia de hoje, até o momento em que comunicou formalmente a intenção de querer integrar a NATO. Era apenas um país vizinho que mantinha uma certa neutralidade, mas não tinha interesse estratégico, não era visto nem percepcionado como uma necessidade para ser travado do ponto de vista político, militar, social, económico, o que quisesse. Apenas a Rússia, aquilo que estava a usar contra a Finlândia, era a responder com contramedidas às sanções ou medidas coercivas unilaterais que a Finlândia estava a aderir no contexto da União Europeia. Mas isso é diferente. Uma coisa é responder a sanções que um Estado decida adotar por sua iniciativa, sem que tenha o outro constituído uma ameaça. Outra coisa completamente diferente é a Finlândia decidir dar o passo em frente, que foi, durante muito tempo, fatal para a Ucrânia, e, com base em rigorosamente nada, apenas por ver a Rússia a iniciar uma intervenção militar na Ucrânia, sem haver qualquer elemento minimamente objetivo que seja, que possa inspirar a Finlândia de que será o próximo alvo, porque não tem, a menos se considerarmos todas as declarações que têm sido ditas, por exemplo, por Zelensky, que a Finlândia vai ser a próxima, os Bálticos vão ser os próximos, a Polónia vai ser a próxima, mesmo em alguns círculos políticos e militares ocidentais, que também se dizem a mesma coisa, vão ser os próximos, vocês vão ser os próximos. Portanto, semear o medo, agravar o medo, esta intervenção militar na Ucrânia fez de alguma forma percepcionar que a Finlândia poderia ser constituída como alvo, embora não seja um alvo sequer. Aquilo que a Rússia disse foi: não façam isso, porque isso vai ser percepcionado por nós como uma ameaça. E o que é que a Finlândia decide fazer? Decide dar o passo em frente. E agora tem um problema: é que qualquer nova adesão à NATO precisa sempre de unanimidade por parte de todos os membros da Aliança. Nós temos 30 países, 30 membros da NATO neste momento. Entre eles contam-se a Turquia e conta-se também, portanto, o terceiro país mais populoso da aliança, desta aliança militar. E temos também, por exemplo, a Hungria, que agora que tem manifestado, sobretudo nos últimos tempos, a intenção de não continuar a apoiar qualquer tipo de sanção adicional contra a Rússia. Como é que isto agora pode ser percepcionado? Se não houver, naturalmente que existe o acordo de todos os Estados, todos os membros, de que a Finlândia possa aderir. Portanto, qualquer Estado pode aderir, desde que venha pacificamente. Um país como a Finlândia, à partida, não tem razões para ter a sua candidatura rejeitada. O problema aqui é que isto pode ser percepcionado por países como a Hungria e como a Turquia, como o facto de a Finlândia aderir poder constituir uma fonte de agravamento da insegurança, ainda que em abstrato na Europa,
pela forma como essa adesão da Finlândia é interpretada pela Rússia. Ou seja, a Finlândia entrando na NATO vai criar um risco, vai agravar o risco, de forma adicional face àquele que neste momento existe e que é percepcionado pelos membros da NATO, porque a Rússia já manifestou que a adesão da Finlândia à NATO é vista como uma ameaça à sua segurança interna, à sua existência enquanto país. Portanto, Hungria, Turquia, eventualmente um ou outro que eu não consigo perceber qual, mas Hungria e Turquia são aqueles principais que podem entender, bem, se nós votarmos a favor da Finlândia neste momento, isso vai agravar o risco contra todos e vai obrigar ao nosso envolvimento em esforços militares e, eventualmente, na entrada numa guerra contra a Rússia. Ora, isto, deste ponto de vista da aliança e até do ponto de vista soberano de cada Estado, é uma estupidez nós, neste momento, aceitarmos que a Finlândia, neste momento, não estamos contra a Finlândia, mas neste momento, que a Finlândia possa integrar e possa aderir à NATO. Claro que isto agora também tem uma outra forma de podermos ver as coisas. É que a partir do momento em que a Finlândia comunicou que existe esta pretensão formal de aderir à NATO, então, enquanto não entrar, isto agora é percepcionado naturalmente pelos membros, que enquanto não entrar, se não entrar o mais rapidamente possível, enquanto estiver neste limbo, a Finlândia pode ser alvo de ofensivas e de incursões militares, o que pode incluir os chamados nukes, dissuasores por parte da Rússia, e, portanto, nós não podemos dar-nos ao luxo de adiar a entrada da Finlândia na NATO porque a Finlândia está protegida. Portanto, neste momento nós temos aqui uma ponderação de interesses que basicamente é: o que é que nós vamos decidir? Vamos aceitar já a Finlândia para proteger a Finlândia, mas ao mesmo tempo corrermos o risco de agravar o risco que existe neste momento sobre nós, ou nós recusamos a Finlândia temporariamente e mantemos as coisas como estão entre a NATO e a Rússia neste momento. Não há confronto direto, nem há probabilidade elevada de confronto direto, mas a Finlândia está deixada à sua sorte. Era muito importante perceber o que é que a Finlândia tem feito nos últimos tempos, porque avançar com uma declaração formal desta natureza, a dizer formalmente que é pertencer à NATO, sabendo que está a aumentar o risco que recai sobre si de uma intervenção militar por parte da Rússia, mesmo não tendo capacidade de mobilização para uma frente na Finlândia e ao mesmo tempo na Ucrânia, mas tendo capacidade dissuasora nuclear para poder reagir na Finlândia, das duas uma, ou a Finlândia já tratou nos bastidores de saber que tem o grau de apoio de todos os 30 Estados que são aliados da NATO e que o consenso vai ser possível, não vai ter nenhum voto contra, e está a fazê-lo agora, neste momento, porque já tem essa segurança, e de que vai acontecer, e que está iminente, ou que vai acontecer no muito curto prazo, a aceitação dessa adesão, ou então a Finlândia deu efetivamente um passo suicida rumo ao desconhecido e espera e reza pelo melhor que os outros países tenham um pouco de pena daquilo que pode acontecer à Finlândia nos entretantos, na esperança de que isso possa servir para pressionar todos os membros da aliança a aceitarem a sua adesão. Claro que, enquanto essa adesão não tiver lugar, aumentou significativamente a probabilidade de a Finlândia ser alvo de qualquer tipo de incursão militar por parte da Rússia. Mas não há a menor sombra de dúvidas quanto a isso. Aliás, a declaração do Kremlin, o comentário curto do Kremlin quanto a esta comunicação da Finlândia, a meu ver, não deixa margem para dúvidas. Não há sequer margem para dúvidas. Vai haver uma reação. É muito provável que haja uma reação militar da Rússia perante este anúncio da Finlândia. Resta saber agora se for retardada essa adesão formal da Finlândia à NATO, o facto de a Rússia poder exercer pressão sobre a Finlândia pode servir até para que a Finlândia recue temporariamente. Agora, temos de perceber o que é que leva a Finlândia a dar um passo muito ousado, muito ambicioso, como o que deu hoje de manhã, mas a Rússia vai ter de reagir. Vamos tentar perceber quando e como, mas eu diria no muito curto prazo, e enquanto a Finlândia não aderir formalmente à NATO com o apoio dos 30, ou pelo menos sem o voto contra de qualquer um dos 30. Um bom dia a todos.